Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, essa egrégora linda de autoconhecimento e despertar da consciência através de ferramentas como a astrologia, que eu uso, por exemplo, para trazer as informações para vocês no céu da semana. E nessa semana, que vai do dia 2 ao dia 8 de janeiro de 2023, a gente vai ter a energia de uma lua cheia no signo de Câncer acontecendo na sexta-feira. Então, do início para a semana, para o final da semana, a gente vai ter uma energia crescente que vai chegar no seu ápice na sexta-feira. E esse movimento energético, ele traduz muito esse mesmo movimento de início de ano, que é de confiança, de coragem, de vontade de fazer as coisas, de motivação. Então é muito interessante a gente aproveitar para a gente fazer esse processo de confiar mais que as coisas podem acontecer. Com a lua cheia no signo de Câncer, a gente precisa refletir se os nossos desejos, os nossos objetivos estão alinhados com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Porque não adianta eu querer uma determinada coisa, mas eu senti que eu não consigo, senti que eu não posso, senti mágoa, inveja de quem tem. Então é preciso alinhar os nossos sonhos a um sentimento positivo em relação a eles. Caso contrário, inconscientemente a gente vai sabotar. Então observa o que surge nesses dias. Pensa a respeito dos seus sonhos e metas e observa, fecha os olhos, pensa naquilo e observa o que emerge enquanto sentimento. Você se sente bem, você se sente realizado, sente satisfação, sente amor e realização, ou vem algum incômodo, algum medo, alguma crença, alguma sensação desconfortável quando você se imagina realizando isso? Caso contrário, vai chegar lá no final do ano e vai ser sempre aquela mesma sensação de frustração por não ter conseguido. Na segunda-feira, a lua passa o dia todo no signo de Touro, porque ela só vai entrar em Gêmeos quase meia-noite da segunda, então a gente tem o dia todo ainda dessa energia de um signo de terra. Como o Sol também está em Capricórnio, aqui a gente vai ter energia perfeita para ser produtivo, para resolver pendências, para fazer o que precisa ser feito. Mesmo que você esteja de férias, de folga, é uma energia favorável para coisas concretas, para diminuir o ritmo, descansar sim, mas também fazer um planejamento, colocar suas metas no papel, suas intenções, se você ainda não fez no final do ano passado. Vênus, que rege o signo de Touro, vai estar entrando no signo de Aquário na segunda-feira também e vai trazer um tom mais leve para o céu, porque tem, muitos signos de terra, Capricórnio ali reinando, e nessa época de janeiro, geralmente a energia prevalecente. Então traz sim um tom mais sério, mais sóbrio, voltado para as questões materiais, contas a pagar, aquele início de ano que a gente já sabe. Apesar de janeiro ser um mês de férias no Brasil, existe sim muita preocupação com a questão material, com as metas, com os objetivos, e tudo isso está muito alinhado com a passagem do Sol pelo signo de Capricórnio. Mas a entrada de Vênus em Aquário já vai começar a trazer um tom mais leve, e aí a gente precisa lembrar e treinar que é possível sim ser uma pessoa responsável, levar os seus compromissos a sério, mas também ser uma pessoa leve, que vê a vida com mais leveza e resolve tudo isso com muita tranquilidade, porque sabe da própria capacidade de resolver o que quer que seja. Não fica pensando ou se preocupando, porque sabe que existe uma força interna e externa que ajudam essa pessoa a fazer o que for preciso, quando for preciso, sem precisar se preocupar com isso.
Uma outra reflexão em relação a essa energia aquariana que começa aí a vir com a entrada de Vênus em Aquário é a verdadeira expansão da consciência, porque expandir a nossa consciência nada mais é do que ver algo de um outro ponto de vista, expandir a nossa percepção sobre a vida e não ficar preso num único ponto de vista. Então a gente está sendo convidado nesse momento, no início do ano, a mudar a nossa visão a respeito de algumas coisas para que o ano possa realmente ser diferente. Caso contrário, se a gente não muda a nossa abordagem, a nossa maneira de pensar e de ser, o resultado, o ano tende a ser um 2022.2, porque não vai mudar nada. Se a gente não mudar, o ano não vai ser diferente sozinho. Na terça e na quarta, a Lua passa o dia todo no signo de Gêmeos, então essa energia de ar mais leve, mais tranquila continua. Para quem tá de férias, são 2 dias bem interessantes aí com um tom bem mais leve. Só que querendo ou não, a energia capricorniana continua, não só por conta do Sol ali em Capricórnio, mas porque Gêmeos está sendo regido por Mercúrio retrógrado no signo de Capricórnio também. O que isso significa? Que é um momento favorável para a gente pensar, refletir mais do que agir. Não tem como a gente querer sair correndo, tirando atraso e fazendo tudo que precisa ser feito, achando que assim a gente vai obter resultados diferentes nesse ano. A gente precisa pensar, ponderar, refletir. Esse é o momento perfeito para isso. É importante a gente observar os nossos pensamentos e começar o ano com uma energia mais leve, de menos cobranças. Então, se a mente vier dizendo que você devia estar fazendo XYZ, tenta não se identificar com ela, acalmar os seus pensamentos e viver de uma maneira mais leve e tranquila. E aí me vem uma reflexão que muitas pessoas inconscientemente não querem ter uma vida tranquila. Elas falam isso, mas elas gostam da rotina agitada, da cobrança, da pressão, dessa ansiedade, né, do mundo moderno, porque elas associam uma vida tranquila à morte. Olha só que interessante isso, porque quando tá muito parado, quando tá muito tranquilo, remete inconscientemente ao fim, à morte. É como se a vida representasse movimento, e esse movimento no mundo contemporâneo está muito relacionado a essa agitação em relação à produtividade e às cobranças da vida moderna. Então aqui a gente precisa refletir, será que isso não está relacionado com a gente não conseguir sentir tranquilidade? Será que a gente não está associando inconscientemente uma vida muito pacata, muito tranquila, internamente principalmente, há um movimento em direção à morte, e aí o nosso ego, que tem medo disso, acaba criando, né, situações para a gente estar sempre em movimento, estar sempre agitado, estar sempre ocupado. Pode perceber, é muito comum que pessoas que se aposentam logo em seguida venham a falecer. Eu tenho muitos casos disso, porque a pessoa coloca toda a energia dela no fazer, na utilidade que ela tem no mundo. E quando ela se aposenta, ela não tem mais sonhos, ela não tem mais metas, ela se vê como inútil e imprestável. E essa tranquilidade da vida de aposentado faz com que ela não se sinta mais realizado, não se sinta mais útil, e aí ela se entrega inconscientemente, tá? Mas reflita sobre isso, é uma reflexão mais profunda para uma lua em Gêmeos, né? Mas é o que me veio aqui e eu espero que contribua para cair algumas fichinhas aí do outro lado. Na quinta, a lua entra em Câncer às 11h15 da manhã, passa a sexta-feira o dia todo dentro desse signo mais sensível, mais emotivo, onde ela vai fazer uma oposição ao Sol em Capricórnio e formar uma linda lua cheia. Aqui a gente está falando de um movimento emocional, então é importante observar aquilo que você está sentindo e como isso vem contribuindo para a vida que você deseja levar. Observe o sentimento prevalecente dentro de você e perceba como ele contribui ou não para o seu caminho de evolução. Esse ápice do ciclo capricorniano, que começou lá no dia 23 de dezembro,
pede para a gente se conectar mais com as nossas raízes, ou seja, essa simbologia de câncer, né, que são as nossas emoções, o nosso sistema familiar, olhar para o nosso redor, para a nossa família e ver exemplos ali de situações que talvez a gente também esteja passando e está inconscientemente conectado e lidando da mesma forma. Então, olhar para o nosso sistema, olhar para a nossa família e observar sem julgamento é um grande passo para o nosso autoconhecimento. E essa conexão com as raízes vai ajudar a gente a fortalecer a árvore, que somos nós, para que ela possa gerar frutos, que é a energia capricorniana. Então, olha que simbologia bonita de imaginar as árvores como câncer, o tronco, né, em si, nós, e os frutos, aquilo que a gente vai gerar através da energia de trabalho capricorniana. No sábado, a lua passa a maior parte do dia ainda em câncer, porque ela só entra em leão às 11 da noite. Então, eu vou contar aqui a energia do signo de leão para o domingo. E nessa energia, a gente vai ser convidado a refletir sobre o crescimento ligado à nossa autoestima. Se a gente está bem resolvido com a gente mesmo, se a gente confia no nosso potencial, no nosso poder pessoal de verdade, a gente sabe que a gente é capaz de realizar tudo o que a gente desejar. Mas se a gente duvida, se a gente oscila, se a gente não se acha tão bom assim, e aqui não num sentido egoísta ou vaidoso, mas num sentido real e conectado com quem a gente é de verdade, em essência, que é uma essência extremamente pura e poderosa, porque ela cria realidades. A gente é a imagem e semelhança do Criador, então nós também somos criadores, e tomar consciência disso ajuda a criar a nossa realidade com mais consciência e mais facilidade. Mudar acaba se tornando muito fácil quando a gente tem uma boa motivação para avançar. Então eu faço o que for necessário, eu mudo o que for preciso, eu movo todas as minhas energias para movimentar o externo em consequência disso, porque eu estou motivada. Então a motivação é o que motiva a ação. Reflita sobre o que vem motivando a sua ação e como você se sente em relação à vida, quem você é na sua vida, se você é uma pessoa importante, crucial, se não a principal, porque sim, temos que ser os principais atores da nossa vida, do palco da nossa jornada, do que colocar, né, os atores secundários aí, que também são importantes para o enredo, mas que não podem ser os atores principais da nossa realidade, do nosso filme da vida, digamos assim. Então, trago uma reflexão mais profunda, eu sei, mas muito importante para esse início de ano, se a gente quiser que ele seja realmente diferente. E para ajudar você a ter um ano melhor, a saber todas as energias, os acontecimentos, as previsões, as tendências, como eu gosto de dizer, para 2023, além de uma previsão para cada signo e de um direcionamento pessoal para o seu mapa natal, eu convido você a acessar o material gravado que eu tenho disponível sobre as energias de 2023. Eu vou deixar aqui embaixo o link se você quiser acessar, se você quiser ter esse material, onde no final a gente faz uma meditação, uma manifestação em relação à lista de intenções que você fez nesse início de ano. Então vale muito a pena, um material muito completo, muito profundo, que vai ajudar você de verdade nesse ano que está começando agora. E para fechar, aquela perguntinha de sempre que eu vou deixar para você responder aqui embaixo nos comentários, e a pergunta é a seguinte: que mudança você quer ver na sua vida em 2023? Coloca para mim aqui embaixo, sabendo desde já que essa mudança é possível, que ela é fácil, que ela é tranquila e que ela vai ser favorecida pelo simples fato de você decidi-la. E colocando aqui embaixo, você vai estar criando um compromisso com essa mudança e abrindo os braços para que ela chegue na sua vida. Eu desejo para você uma excelente semana, um ótimo início de ano, que ele seja rico e abundante em todos os sentidos. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau!